Qual a história que você tem contado para você mesmo? Nós somos as histórias que nós contamos. A primeira vez que eu vi essa frase me chamou muita atenção. Nós somos as histórias que contamos. E é verdade. Nós somos feitos de histórias. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem a chance de contar a sua história para alguém. Pode ser que você vai falar que algumas pessoas te prejudicaram, outras pessoas te amaram. Pode ser que você vai dizer que alguma pessoa te tratou mal. E muitas vezes, cá entre nós, a gente acha às vezes que alguém está nos tratando mal, mas é o jeito dela. Às vezes a gente tem pessoas que dizem: nossa, porque a vida é injusta comigo, Deus é injusto, nada dá certo, as pessoas são injustas. Será que de fato as pessoas são injustas? Qual a história que a gente conta para nós mesmos? Imagina alguém que não consegue emprego de jeito nenhum. E a pessoa vai contar qual a história: eu não consigo emprego. As pessoas não vão com a minha cara, eu não sei por que não querem me contratar. E talvez algum dia essa pessoa vai amadurecer e vai perceber que teve uma época que eu procurava emprego e não conseguia. Na época eu culpava os lugares, mas hoje eu percebo que apesar dos lugares eu podia ter me preparado melhor. Eu podia ter estudado mais, eu podia ter exercitado uma entrevista, eu podia ter buscado em outros lugares. Qual é a história que nós contamos? E não estou dizendo que não seja verdade ou não, só a gente sabe o que nós passamos. Mas nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de ressignificar, de mudar a nossa visão diante de histórias que passaram. Quantas vezes que eu vi frases do tipo: Bruno, eu achava, a vida inteira eu achei que a minha mãe pegava no meu pé, que a minha mãe não gostava de mim, porque minha mãe me proibiu de várias coisas. Nossa, eu cresci com raiva da minha mãe. Somente hoje, Bruno, que eu me tornei mãe, que eu começo a entender a minha mãe. Hoje, Bruno, eu não falo mais que a minha mãe não gostava de mim. Hoje eu entendo o amor da minha mãe em cada ação. Olha, eu já ouvi isso várias vezes, gente. Alguém já passou por isso? Ah, só quando eu me tornei pai eu passei a entender. Ou, ah, só quando eu virei chefe que eu consegui entender. Ou só quando eu consegui o primeiro emprego. Muitas vezes, ah, só quando eu amadureci. Vamos pegar o exemplo dessas mães. Bruno, só hoje que eu me tornei mãe que eu começo a entender. Essa pessoa, ela vai contar história diferente daqui pra frente. Quando ela for contar a história, ela não vai falar mais: ah, minha mãe não gostava de mim. Talvez ela até diga: ah, eu tive uma mãe super protetora. Hoje eu sei que minha mãe gostava, era o jeito dela gostar de mim. E não estamos dizendo que ela vai passar a gostar do que a mãe dela fazia. Pode ser que a mãe dela exagerava, pode ser que brigava demais, mas ela começa a entender que não é daquele jeito. Nós somos as histórias que nós contamos. Quantas e quantas vezes. Por isso que o processo de terapia é incrível. Se você que está me assistindo nunca fez terapia, eu recomendo que faça. Posso indicar psicólogos maravilhosos, temos uma equipe aqui maravilhosa. Se você é psicólogo e está assistindo esse vídeo, nos comentários pode colocar divulgação sua, pode falar de você. Psicólogo que estiver aqui, conta a sua história nos comentários. E você que nunca fez terapia, é um processo incrível, porque na terapia a gente consegue ressignificar. Quantas vezes que eu, na minha terapia, quando eu falava uma frase, eu me ouvia falando: olha o que eu falei. E na hora eu já percebia que não fazia sentido nenhum ou que fazia muito sentido. Nossa, eu lembrei de coisas aqui muito pessoais, claro. Mas lembro de uma vez que eu cheguei a falar num grupo de terapia algo do tipo: mas ninguém consegue me enxergar, ninguém consegue me enxergar. O que eu preciso fazer? E depois me deram ali o feedback: Bruno, olha só, você tentando a atenção de todas as formas. E era verdade. Algo que passou há muito tempo, enfim. Contar só esse pedacinho da história pode não fazer sentido. Mas você, qual é a história que você conta pra você? Já tinha percebido isso? E quando alguém conta a história dela, é a história dela. É o jeito que ela entende o que aconteceu. Eu gosto muito de filme ou seriado que consegue mostrar a visão de 3, 4 pessoas diferentes. Imagina um encontro de 3 amigos.
E a história se passa mostrando primeiro o amigo 1, depois a visão do amigo 2, depois a visão do amigo 3. É a mesma situação. Como que pode? Qual que é a verdade? Qual está certo? São visões diferentes. Nós somos a história que nós contamos. A minha sugestão nesse vídeo de hoje é que você reflita. Qual história você tem contado? É uma história que sempre normalmente nossa história se repete. É uma história onde você sempre é vítima? É uma história que você sempre é protagonista? É uma história que você sempre para de fazer as coisas por medo? É uma história que você sempre fica agressivo quando encurralado? Qual é a história que você conta? Culpa sempre os outros? Culpa sempre você? Não estamos dizendo que é certo e errado de forma alguma. É só para você analisar. Boas reflexões. Até o próximo vídeo.